hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema aí que está aparecendo. Preparei alguns slides para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é a Bíblia em 4 palavras. Esse é o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Na verdade, esse ano, como nós vamos inverter, eu vou ficar aqui no templo e o pastor Nelson vai ficar na classe de doutrinas básicas. Eu estou pensando em estudar um livro com os irmãos, um livro da Bíblia, e então, alguns estão me pedindo Apocalipse, mas eu tenho pensado aí. Então eu vou estudar um livro, mas como eu vou ficar, acho que 2 domingos fora, então eu pensei em dar uma aula avulsa. Mas a minha proposta é estudar um livro com os irmãos, um livro da Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Depois eu revelo para vocês qual será este livro. Muito bem, vamos orar pedindo a bênção do Senhor, a graça dele para a nossa aula nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pelas nossas vidas, pelo teu cuidado para conosco. Queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado por esse domingo, dia de estarmos na tua casa, te louvando, te adorando, exaltando e bendizendo o teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe esta escola dominical, cada classe, cada professor, cada aluno, que saiamos daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra, que entendamos a tua palavra e, acima de tudo, possamos praticá-la para a glória do Senhor. Abençoa-nos nesse novo ano que se inicia e que a nossa esperança, de fato, como ouvimos, esteja no Senhor, Ele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso auxílio, Criador dos céus e da terra. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então vamos para a nossa aula. Como eu falei para vocês, esse é o tema que eu quero tratar com vocês. A Bíblia em 4 palavras. Muito bem, eu começo aí na introdução com algumas informações iniciais. A Bíblia é muito grande. Ela tem 1.189 capítulos, 31.103 versículos. Então, esses são os números da Bíblia, né? 1.189 capítulos e 31.103 versículos. Como podemos resumi-la em 4 palavras? Então, se ela tem toda essa quantidade de capítulos e quantidade de versículos, como é que nós podemos resumir esses números tão grandes e expressivos em apenas 4 palavras? Essa é a minha ideia e a minha proposta nessa manhã. Você vai ver que nessas 4 palavras estão inclusas esses 31.103 versículos e 1.189 capítulos. A Bíblia, como nós sabemos, ela está dividida em testamentos. São 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento que aparece na nossa Bíblia, talvez ela nem seja a melhor, porque quando você escuta a palavra testamento, você lembra de outra coisa, né? Algo relacionado à herança, morte, herança, alguma coisa assim. Na palavra testamento, você pode entender também a palavra aliança. A Igreja Presbiteriana é uma igreja aliancista. Cremos que Deus é um Deus de aliança. Ele faz alianças, renova essas alianças ao longo dos tempos, das épocas. Então, na sua Bíblia, onde está escrito o Antigo Testamento, também poderia ser Antiga Aliança. E aonde está escrito Novo Testamento, poderia ser tranquilamente também escrito Nova Aliança. A Antiga Aliança antes de Cristo, a Nova Aliança depois de Cristo. A Bíblia ela está dividida em gêneros literários. Ela não está escrita em ordem cronológica. O critério que nós temos 5 gêneros literários no Antigo Testamento e 5 gêneros literários no Novo Testamento. Então você tem no Antigo, Pentateuco,
livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento também são 5 gêneros literários: evangelhos, livro histórico, cartas paulinas, cartas gerais e revelação, que é o livro do Apocalipse. Então, 5 gêneros lá, 5 gêneros cá. Então, a nossa ideia nessa manhã é resumir a Bíblia em apenas 4 palavras. Se você, eu não fiz sigla dessa vez, mas se você se lembrar dessas palavras, você vai entender. Há um plano na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, um plano claramente traçado, e que nesses 1.189 capítulos e 31.103 versículos, 4 palavras podem ser encaixadas aqui. Então vamos lá, vamos a cada uma delas, falar um pouco sobre elas. A primeira palavra das 4 que a Bíblia traz abundantemente é a palavra criação. Criação. A Bíblia apresenta de Gênesis a Apocalipse a ideia de um Deus criador de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Criador ou criação é a primeira palavra que nos auxilia aí na nossa aula nessa manhã. O primeiro versículo da Bíblia já começa falando sobre criação, não é verdade? Por exemplo, Gênesis capítulo 1, vamos lá, nós vamos ler alguns versículos para ilustrar essas 4 palavras aqui. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. O primeiro versículo da Bíblia começa mostrando que há um Deus que é criador de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, no princípio. Agora, olha que interessante. Por que a Bíblia começa falando sobre criação? É preciso que nós entendamos o contexto e algumas coisas que estão por trás dessa informação. Quando Moisés escreveu o livro do Gênesis, o povo estava no deserto. O povo havia saído do cativeiro egípcio. Êxodo 12:40 diz que o tempo em que Israel ficou no Egito foi de 430 anos. Então eles estão rumo à terra prometida, no deserto, e Moisés está explicando para eles. A ideia é a seguinte: talvez algumas pessoas estivessem questionando quem nós somos, de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Moisés, afinal de contas, quem é esse Deus que nos tirou da terra do Egito? Porque lá nós tínhamos muitas divindades, cerca de 2.000 deuses, 2.000 divindades. Quem é esse Deus? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? E Moisés então começa a escrever para o povo. E ele diz: olha, esse Deus que tirou vocês da terra do Egito com mão forte, que humilhou os egípcios e que conduz vocês rumo à terra prometida, eu vou contar um pouco sobre ele. Sobre esse Deus que é criador, o Deus que tirou vocês do Egito, no princípio, criou os céus e a terra. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas, e é por isso que ele vai falando em Gênesis capítulos 1 e 2 sobre a criação. Aliás, alguém já disse, e eu acho interessante essa informação, que se a Bíblia se perdesse, se por um acaso a Bíblia se perdesse e ficasse apenas 3 capítulos, os capítulos 1, 2 e 3 do Gênesis, já seria suficiente para que nós soubéssemos, ainda que de uma forma preliminar, um plano eterno de Deus. Você tem a criação, você tem a queda, você tem a promessa no capítulo 3 lá do Gênesis. Então Moisés vai orientando o povo, vai dizendo: olha, vocês saíram do Egito e existe um Deus que é criador de todas as coisas. Gênesis 1, 1 e 2. Lá no seminário, a gente faz as aulas de hebraico e grego. E
Poucas coisas a gente grava, né? Poucos versículos a gente grava, mas esse aqui eu consegui gravar. Gênesis 1:1 em hebraico. Eu vou falar para vocês, depois eu traduzo aqui na língua portuguesa. Na verdade, vocês já têm a tradução, está aí na Bíblia de vocês, né? O professor ficava falando lá o hebraico, lá uma língua difícil pra caramba. Aliás, só para vocês terem uma ideia, o hebraico ele é ao contrário. Na nossa língua, a gente começa da esquerda para a direita. No hebraico é da direita para a esquerda. Então, a escrita começa da direita para a esquerda. E eu vou tentar falar aqui, vou ver se eu lembro. Se eu não lembrar, o pastor Nelson me corrige aqui, em hebraico. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. Repetindo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. É Moisés dizendo para o povo de onde nós viemos, quem nós somos. Traduzindo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então essa é a palavra-chave. Outro detalhe que eu aprendi, que eu achei interessante, é que, por exemplo, quando Moisés vai falar aqui em Gênesis, que Deus criou o sol e a lua, ele não fala sol e lua, porque para os egípcios, aonde o povo viveu mais de 400 anos, lá no Egito, os egípcios adoravam o sol. O sol era uma divindade, adorada por eles. E quando Moisés vai falar estrategicamente sobre o sol, quando ele está dizendo que existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas, Moisés diz assim, Moisés não cita o sol especificamente. A ideia é, Deus criou dois astros, um maior e um menor, o sol e a lua, mas ele nem cita. A ideia de Moisés é, esse astro chamado sol, que os egípcios adoravam, ele nem cita o nome, porque o que era uma divindade para eles, né? Moisés simplesmente diz assim, Deus criou o maior para governar o dia. De quem que ele está falando? Do sol. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. É Moisés dizendo, Moisés não está nem ligando para algo que é tão importante para eles, o sol que era adorado. Não adorem o sol. O sol foi criado por Deus. O Deus que no início disse, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés simplesmente vai dizer, aqui no capítulo 1 mesmo, você vai ver na sua Bíblia, o maior para governar o dia, sol, o menor para governar a noite, lua. Então tem esse detalhe aqui. Então, você percebe que a ideia da criação. E criação, irmãos, é algo interessante porque na escola, onde você estudou e eu estudei, nós não aprendemos isso, não é verdade? Que existe um Deus criador. Não foi Deus quem criou. Não é Ele o criador de todas as coisas. Tem as teorias, o evolucionismo, o Big Bang. Aliás, o Big Bang é a única explosão que gerou vida. Houve uma grande explosão no início e gerou vida. Nenhuma explosão gera vida. Pelo contrário, gera morte. Aí houve uma grande explosão e saiu essas leis perfeitas, harmônicas, harmoniosas, criou assim mar, ilha, locais paradisíacos, tudo isso produzido por uma explosão. Eu acho que tem que ter mais fé para acreditar nisso do que fé num Deus que diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Precisa mais fé para acreditar na teoria do Big Bang do que para acreditar nesse Deus que é criador. Nós lemos no Salmo 146 que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Vamos ver a ideia da criação na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta a ideia de um Deus criador. Ele cria as coisas visíveis e as invisíveis. Coisas que sabemos, coisas que são visíveis aos nossos olhos e as invisíveis também. Vá lá para o Salmo 33, por favor. Veja a ideia novamente aí
da criação. Aliás, eu tenho a impressão de que o salmista, ao escrever o Salmo 33, ele tem o texto de Gênesis em mente. A linguagem é muito semelhante. Veja só, Salmo 33, versículos 6 a 9, diz assim: eu tenho a impressão que ao escrever esse texto, ele tem Gênesis 1 e 2 em mente, na sua cabeça. 33, 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Lembra? Os céus por sua palavra se fizeram. Lembra de Gênesis 1? No princípio, disse Deus, haja luz, e hageu luz. Não é assim? Não, houve luz, né? Haja luz e houve luz. Veja só a semelhança com Gênesis. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar. Gênesis 1, apareça a porção seca, a terra, as águas, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja firmamento, e houve o firmamento. É a ideia de um Deus criador. Provavelmente, o salmista aqui, que nós não sabemos quem é, está com a ideia de Gênesis 1 e 2 na sua cabeça. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Agora vamos para Colossenses. Daqui a pouco eu divido a tarefa da leitura com vocês aí. Vai aparecer mais versículos. Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo, agora no Novo Testamento, falando sobre a ideia de um Deus que é criador. Colossenses 1,16. Olha só, e aqui tem um detalhe interessante. O texto está falando de Jesus Cristo. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto está falando de Jesus. E a ideia de que lá em Gênesis capítulos 1 e 2, a Trindade está criando. Não é apenas o Deus Pai, Jesus estava lá no início. Paulo diz no versículo 16, pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, tronos, principados, soberanias, e etc. E aí a Bíblia termina lá no Apocalipse, veja só. Nós temos uma multidão celeste cantando, louvando a Deus, e vejam só qual é a ideia do cântico. Apocalipse capítulo 4, há um grupo enorme lá diante do trono. João descreve no capítulo 4 o trono de Deus. E ele vai mostrar alguns detalhes sobre esse trono, detalhes fantásticos. Uma das coisas que ele fala é que essa grande multidão está falando que existe um Deus criador. Começamos em Gênesis e terminamos no Apocalipse, e a nossa primeira palavra é criação. Apocalipse 4, versículos 9 a 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que é isso? Gênesis 1 e 2. Demos um salto enorme. Gênesis 1,
Salmo 33, Colossenses 1, Apocalipse 4, e lá no céu eles estão lembrando, existe um Deus que é criador de todas as coisas. Aliás, o livro do Apocalipse está cheio de cânticos que exaltam a Deus, que falam dos seus atributos, e o tempo todo, de vez em quando, tem alguém lembrando que nós devemos adorar esse Deus que é Criador. Criador. Muito bem, essa é a primeira palavra. Vamos para mais uma. Segunda palavra. Lá no final, vou fazer uma chamada oral aí com vocês, e aí cada um fala uma palavra e tá tudo certo. Segunda palavra, queda. Queda. A Bíblia também apresenta de forma clara a queda do homem, ou a entrada do pecado no mundo. Esta queda desequilibrou o planeta Terra e os relacionamentos. A segunda palavra que nós podemos resumir dos 1.189 capítulos e 31.103 versículos, que vai falar abundantemente, é da queda. Deus criou todas as coisas perfeitas, harmônicas, para a sua glória, mas houve um problema aí, o problema da queda. E se você observar, a queda é fartamente falada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala da queda. Aliás, tem um detalhe interessante, vamos lá para Gênesis capítulo 3, a queda. Eu chamo esse capítulo de Gênesis 3, a maior tragédia da humanidade. Aqui começa a maior tragédia da humanidade. Veja só, Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vocês já viram essa informação na Bíblia em algum lugar? Que Deus falou assim, não pode comer e não pode tocar na árvore? Não toque na árvore. Vai dar problema? Não tem essa informação na Bíblia. Aliás, eu sempre, quando eu leio esse versículo, toda vez que eu leio, eu lembro daquele ditado, né? Talvez a Eva seja a criadora daquele famoso ditado, aquele provérbio que não é bíblico, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. A dona Eva deu uma aumentada aqui. Deus disse, não é para comer. Deus não disse que não era para tocar. Deus falou para a gente, não coma e não toca. Se tocar, vai morrer. Não tem, eu já li a Bíblia toda, não tem essa informação em lugar nenhum. Não tem. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Versículo 4. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Eu não sei, aliás, no versículo 4, eu não sei de onde que a serpente tem tanta certeza. Porque Deus diz, vai morrer. E a serpente diz, não vai morrer. Tem alguém mentindo aqui. Deus diz, vai morrer. Se comer, vai morrer. E a serpente, talvez querendo ter tanta certeza como Deus, não vai morrer. Alguém está errado nessa história. Alguém está mentindo aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deixa eu falar um detalhe interessante aqui neste capítulo. Qual é a primeira palavra do capítulo 3? Qual que é? Mas, não é isso? Se a sua versão foi igual à minha, mas. Observem esse mas. Esse mas aqui é uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Uma curiosidade, dos 1.189 capítulos da Bíblia,
apenas 4 deles não falam sobre pecado. Tem 1189, você tira 4, fica 1185. Esses aí todos falam sobre pecado. Só existem 4 capítulos na Bíblia que não falam de pecado. Vou mostrar para vocês. Gênesis 1 e 2 não fala de pecado. Não fala de queda, que é a nossa segunda palavra, queda. Não fala de queda. E Apocalipse 21 e 22 também não fala de pecado. Então percebam o fim, o início e o fim. 2 capítulos no início sem pecado, 2 capítulos no fim sem pecado. O final a gente já sabe. Certa vez falaram com Billy Graham, um grande evangelista americano do século 20, falando sobre lutas, sobre dificuldades, o que ele achava, e ele disse, olha, é verdade, são muitas lutas, muitas dificuldades, mas o que me alegra o coração é que eu li a última página da Bíblia, e Deus diz que vai acabar bem. Interessante, né? Billy Graham não estava ignorando as lutas, as dificuldades. Ele diz, é verdade, tem tudo isso, tem todas as dificuldades, consequência clara da queda, mas eu tenho uma coisa para dizer para você, eu li a última página da Bíblia, e vai terminar bem, vai terminar. O problema é que 2 sem pecado no início, 2 no fim, sobram 1185, tudo falando de queda, e as consequências da queda, e o problema da queda. O desequilíbrio no planeta Terra e o desequilíbrio nos relacionamentos. Veja aí, então, agora, essa primeira palavra do capítulo 3, mas a serpente, a ideia é, capítulos 1 e 2, estava muito bom, estava maravilhoso, estava extraordinário, mas agora tem um mas. Agora apareceu uma serpente sagaz, um animal sagaz, que vai conversando com a Eva e engana. E é interessante que lá no Jardim do Éden a gente percebe que, eu sempre falo que existia lá no Éden 3 tipos de árvores. 3 tipos, vocês lembram quais são? 3 tipos. Árvore da vida. Qual outra? Do conhecimento do bem e do mal. E a outra? Todas? Aí o Eduardo está falando todas as outras, exatamente, 3 tipos. Número 1, todas as comestíveis. Número 2, do conhecimento do bem e do mal. E número 3, a árvore da vida. Muito bem. E o que é interessante é que, se você ler com atenção o texto, você vai perceber que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida no meio do jardim. No meio. Não é num lugarzinho escondido lá atrás, aonde eles não passavam, a árvore não seria vista, não seria percebida. É no meio do jardim, tanto é que o versículo 6 dá essa pista para nós. Vendo a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos. Eles passavam por essas 2 árvores todos os dias. Deus havia dado uma missão para eles no capítulo 2, vocês precisam cultivar, guardar o jardim, proteger, cuidar bem dele. Então eles estavam no meio do jardim. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí depois Deus precisa guardar a árvore da vida. E aliás, a árvore da vida é algo interessante. Ela aparece aqui, aí você continua lendo a Bíblia, e você vai lendo e parece que ela sumiu. Sumiu. Cadê a árvore da vida? E aí ela aparece novamente. Ela aparece em Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Éfeso, como uma recompensa daqueles que serão fiéis. Jesus diz que para aqueles que forem fiéis comerão da árvore da vida. E Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, a árvore da vida está lá, dando frutos de mês em mês. Todo mês tem um fruto, diz o texto. Está lá a árvore da vida. A ideia é que para mostrar que de Gênesis 3 até Apocalipse 20, nós temos a queda, as consequências da queda, o desequilíbrio da queda, os relacionamentos. Quer ver?
No capítulo 3, veja só, olha a lógica. No capítulo 3 tem a queda. No capítulo 4 tem um homicídio, não tem? Caim matou o seu irmão Abel. Caim disse assim, vamos ao campo. E aí lá matou o seu irmão Abel. E aí Deus chega para Caim e diz, ô Caim, onde está seu irmão? Aí o Caim mal criado, que foi mal criado, não foi? Foi ou não foi? Ele falou assim, por acaso eu sou tutor de meu irmão? Se fosse eu dava um raio. Não pode. Ô Caim, peraí, com quem você pensa que você está falando? Você está falando com seu coleguinha da rua? Não, ô. Você está falando com Deus, lembra da primeira palavra? Você está falando com Deus, que é o Criador de todas as coisas, das visíveis, das invisíveis, tronos, principados, soberanias, Colossenses 1,16. Peraí, como assim, por acaso eu sou o tutor de meu irmão? Teu pai não te deu educação, não, menino? Olha aqui o Adão, eu falava com Adão todo dia, pessoalmente, na viração do dia, não é assim que o texto diz? Teu pai não te deu educação, menino? Aí Deus diz assim, o sangue da terra clama de Abel, clama a mim. E sobre Abel também é dito que ele mesmo depois de morto, suas obras ainda falam. Então, capítulo 4, um homicídio. No capítulo 5, os descendentes de Caim já vão distorcendo. Deus estabelece a monogamia no capítulo 2. Os descendentes de Caim estabelecem a bigamia no capítulo 5. O Lameque casou com que é um descendente de Caim, o Lameque casou com 2 mulheres. Primeiro bígamo da história. E aí ele chama as 2 mulheres para falar assim, olha, eu matei um homem. E depois matei um moço porque ele pisou no meu pé. Como assim? Não seria mais fácil pedir desculpa? Quer dizer que pisa no pé, você resolve assim matando? Não leu a pergunta aqui do breve catecismo, né? Não matarás. Então no capítulo 5, a bigamia, a mudança, as leis sendo mudadas. E nos capítulos 6, 7, 8 e 9, o dilúvio. Percebe como é rápido? Gênesis 3, a queda, Gênesis 4, o homicídio, Gênesis 5, leis sendo mudadas, Gênesis 6 a 9, um dilúvio. Deus disse, Noé, construa uma arca aí, vou mandar um dilúvio, vou destruir, vou começar tudo de novo, com você e com a sua família. E só vai sobrar vocês. Quantas pessoas entraram na arca? Quantas? 8. Quem dá mais? Quem? Alguém falou 11 aí, viu? Nós vamos acabar em 130 ainda. Alguém mais? Alguém? Então, 8, 11. Está certa disso, dona Guaraci? Está certo. Eu tentei confundir agora assim, mas não deu. 8 pessoas. O apóstolo Pedro vai dizer lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai falar quem que entrou na arca? O Noé, Pedro é quem escreveu. O Noé, a esposa Noélia, não, brincadeira, não tinha Noélia. O Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, que iam casar-se com Sem, Cã e Jafé. E então foram eles, a partir dessas 8 pessoas, Deus então repovoa a terra. Aí no capítulo 10 tem a descendência dos filhos de Noé, e no capítulo 11 outro problema, a Torre de Babel. A Torre de Babel. A ordem de Deus é, espalhem-se. A ordem de Deus é, espalhem-se. E o pessoal lá da época de Babel, eles contrariam a ordem de Deus e juntem-se. Percebe? É a consequência clara da queda, os desequilíbrios nos relacionamentos, é pai que mata filho, filho que mata pai, não há respeito pela vida e assim por diante. Agora veja só,
Romanos 8, Paulo vai falar sobre as consequências da queda. Romanos, eu falei sobre esse texto recentemente. Romanos capítulo 8. Alguém pode ler? Alguém pode ler? Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui. Já está. Tá aí. Alguém que queira ler, por favor, Romanos 8. Pode ler até de 18 a 22, por favor. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Isso, então observem que nesse texto de Romanos 8, obrigado Keila, Paulo está falando sobre a criação, que é a nossa primeira palavra, a criação. E ela sente até hoje os efeitos da queda. Os efeitos da queda, por conta da frase que Deus diz lá no Éden: maldita é a terra por tua causa. Aí o versículo 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Agora veja também no versículo 23, os homens sentindo o efeito da queda. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a queda trazendo graves consequências para a humanidade. Vamos para mais uma. Qual que vocês acham que é a terceira? Criação, queda, redenção. Que mais? Vamos ver. Salvação. Salvação, eu não tô tão chique quanto a Keila aqui, né? Fala redenção. Terceira palavra, salvação. Para resolver esse problema da queda, a Bíblia apresenta uma salvação planejada na eternidade pelo Pai, executada pelo Filho na história e aplicada no coração dos crentes pelo Espírito Santo. Salvação. Se nós temos aquele 1185 capítulos falando sobre o drama da queda, essa história precisava ser resolvida. E aí entra Deus em cena, trazendo-nos salvação. Essa frase é interessante, a salvação ela foi planejada na eternidade pelo Pai, executada pelo Filho na história e aplicada no coração pelo Espírito Santo. É Deus que promove, que traz a salvação ao seu povo. Jonas 2, o Jonas estava lá na barriga do peixe, e Jonas 2 é a oração dele. E ele está orando, pedindo misericórdia de Deus, para Deus tirá-lo dali, da barriga do peixe. E lá em Jonas 2,9 ele diz: do Senhor é a salvação. Jonas diz claramente, salvação é uma iniciativa divina. Deus cria, o homem cai, não é o homem que vai atrás de Deus. É Deus quem vai atrás dele. É Deus quem vai buscá-lo, quem vai resgatá-lo. Do Senhor é a salvação, diz Jonas, lá fazendo a sua oração no ventre do peixe. A salvação, portanto, foi planejada na eternidade, executada pelo Filho na história e aplicada no coração pelo Espírito Santo. Por exemplo, sobre o Filho, Paulo diz lá em Gálatas que Jesus, ele veio, João diz no capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele vem, ele realiza a sua obra na plenitude dos tempos, diz Paulo em Gálatas, ele realiza a sua obra, ele veio para morrer em nosso lugar. E depois da ida de Jesus para o céu, vem o Espírito Santo. Vocês se lembram, por exemplo, lá em João capítulos 14, 15 e 16, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, ele diz o seguinte: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, a palavra grega lá, parácletos, o Consolador não virá. Então Jesus passa 3 capítulos consolando os discípulos, porque eles estão tristes por conta da notícia que Jesus havia falado, que era necessário que ele morresse e voltasse para o céu. Então, cada pessoa, a gente chama isso na teologia, só para facilitar o entendimento, a gente chama de economia, o nome que se dá para isso é economia da Trindade. Economia da Trindade é mais ou menos assim, é aquela divisão que você e eu estamos acostumados e que ouvimos a vida inteira. O Pai cria, o Filho salva e o Espírito Santo consola, né? É essa divisão que a gente escuta ao longo da nossa... A gente cresce ouvindo isso. O Pai cria, o Filho salva e o Espírito Santo consola. Mas, na verdade, essa divisão, ela é preciso a gente tomar cuidado, porque, na verdade, os 3 fazem. Certo? É o mistério da Trindade. Se você disser o Pai cria, mas Colossenses 1,16 diz que o Filho cria. Não é assim? Por ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Então é apenas algo didático para que nós tentemos entender, separando cada função para uma determinada pessoa, mas na verdade os 3 criam, os 3 salvam, os 3 consolam. Então, essa frase pode ser entendida assim. Agora eu vou mostrar um gráfico para vocês, que eu acho muito interessante isso. Quando você fala de salvação, todo o Antigo Testamento aponta para isso. Todo o Antigo Testamento. É como se o Antigo Testamento fosse um desenho ou um quadro mostrando esse plano de salvação. Como é que Deus age para reverter a queda de Gênesis 3. Aliás, existe até uma discussão teológica, quilométrica, que a gente não vai entrar aqui, se Deus decretou a queda, ou se Deus permitiu a queda. Uma discussão teológica gigantesca aí no meio acadêmico. Deus decreta a queda, ou Deus permite a queda? Deus sabia da queda? Deus sabia que Adão ia pecar? Então, ele sabia? Sabia, porque Deus é onisciente. Mas talvez esse é o ponto mais tranquilo. O ponto mais polêmico é: Deus decreta a queda ou Deus permite a queda? Então, essa é uma discussão. O entendimento nosso, o entendimento reformado, que até assusta a gente um pouco, o entendimento reformado é que Deus decreta a queda. Aí alguns não aceitam muito isso, falam, mas se Deus decreta a queda, então ele tem um pouquinho de culpa nisso, né? Um pouquinho de culpa no que aconteceu. Não, ele não tem culpa nenhuma. Mas nós entendemos que Deus decreta a queda. Aliás, uma curiosidade que eu aprendi, se não, a queda talvez foi um mal menor. Se não tivesse a queda, nós não conheceríamos alguns atributos de Deus. Isso está nas entrelinhas. Se não tivesse a queda, você não conheceria a misericórdia de Deus. Você não conheceria a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque se não houve queda, não houve pecado, por que Deus tem que exercer misericórdia quando não é necessário exercer misericórdia? Se não tivesse a queda, não teria o Salmo 136, por exemplo. Porque as misericórdias
do Senhor duram para sempre. Aquele estribilho do Salmo 136, em todos os versículos, terminam assim. Então, a queda, no final das contas, ela promoveu ainda mais a glória de Deus. Deus é o que é, Deus sabe o que faz. A queda estava nos propósitos eternos de Deus. A Confissão de Fé de Westminster tem um trecho que fala sobre isso. Então, a queda é vista para nós como algo muito ruim, e é mesmo. Mas Deus seria glorificado sem queda, e Ele é mais glorificado com a queda. É algo complexo na nossa mente pequena, finita. Então é mais fácil você dizer assim, não, Deus permitiu a queda, Ele sabia, Ele permitiu, e Ele vem aí e Ele executa esse plano. Então eu queria mostrar um desenho para vocês aqui. Não é uma figurinha, viu, pastor? Não é uma figurinha. Eu queria mostrar um quadro imaginário. Todo o quadro de salvação no Antigo Testamento está pronto. Todo o quadro. Vamos lá, eu vou pedir ajuda dos universitários aí. Nós vamos ler alguns textos, olha só. Promessas da vinda de Jesus no Antigo Testamento. Se a nossa terceira palavra é salvação, aonde é que está essa salvação? Ela está todinha desenhada no Antigo Testamento. Você lê e às vezes a gente atropela a leitura e a gente não percebe. Então eu queria pedir a ajuda de 6 irmãos aí, cada um lê um texto. Os diáconos já estão apostos. Aliás, o Rodrigo trouxe um copo de água aqui, eu nem agradeci. Jesus diz lá em Mateus 10, 42, que até mesmo um copo de água fria que for dada a um dos pequeninos, não ficará sem galardão. É isso. A primeira promessa, o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Vamos lá, alguém leia Gênesis 3,15. Maria Cristina de Souza Ferreira. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso, então veja, o texto que a Cristina leu, nós temos aqui a primeira promessa de salvação. A primeira. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na teologia, irmãos, esse versículo é chamado de proto-evangelho. Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. Olha que coisa curiosa, o primeiro evangelista da história foi Deus. Aí você diz, quem foi o primeiro missionário que levou a palavra, que anunciou? Quem foi o primeiro missionário? Talvez alguém diga, será que foi o Sete? Será que foi o Enos? Porque é dito de Enos que a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. É dito. Será que foi Noé, o primeiro missionário? Aliás, sobre Noé é curioso, né? Ele constrói a arca. E a gente lê o texto do dilúvio numa sentada, e a gente acha que ele construiu a arca em um mês, não é assim? Um mês ele resolveu o problema, né? Aqui rapidinho, capítulo 6, 7, 8, 9. Capítulo 9 a água já secou. Aí você fala, em um mês ele fez tudo isso aí. Irmãos, ele levou pelo menos 100 anos para construir a arca. 100 anos. E Pedro vai dizer lá no Novo Testamento que Noé era pregoeiro da justiça. 100 anos com a mesma mensagem. Já pensou pregando 100 anos o mesmo sermão? Ninguém vai vir. A ideia do Noé, a mensagem de Noé era assim, vai chover. Vai ter um dilúvio. Deus vai destruir a terra através de um dilúvio. Vocês precisam se arrepender. Já pensou? Ele começa a construir, aí dá as primeiras marteladas lá, aí passa o vizinho dele lá, e daqui a pouco, aí ele ficou 2 anos sem ver o Noé, a arca já está maiorzinha já, e o Noé, aí as pessoas, Noé, para com esse negócio aí, Noé. Vai chover não. Para com isso.
Para que isso? Pelo menos 100 anos construindo a arca. Para no final das contas, irem apenas 8 pessoas. A irmã colocou 11 ali, mas apenas brincando com a irmã, apenas 8 pessoas. Eu já ouvi uma história, não sei se é verdade isso, talvez seja, mas também não tinha gente naquela época, né? Só foram 8 porque não tinha gente. Eu ouvi um comentário, talvez, não sei se é precisa a informação, que já nos dias de Noé, talvez o planeta tivesse 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. E só foi para a arca 8. Certo? Aliás, ontem à noite eu me lembrei do dilúvio. Vocês devem ter lembrado também aí, né? Uma chuva forte, eu lá no meu apartamento lá, e eu moro um pouco alto assim, falei, aqui, acho que eu estou seguro aqui, acho que não virá, Deus prometeu que não vai ter mais dilúvio, então eu acho que eu estou sossegado, mas ia aumentando, batendo na janela lá, eu falei, não, eu estou na arca, estou seguro aqui. Então, não sei se a informação procede, mas veja, o meu ponto é para dizer que Noé não foi o primeiro evangelista. O primeiro evangelista foi Deus. Foi Deus, ao ver a queda, que disse, no futuro eu vou trazer alguém, o proto-evangelho, eu vou trazer alguém. Esse alguém tem um nome, é Jesus Cristo. E Satanás passou os séculos com essa informação na cabeça, olha, eu vou ferir ele, o calcanhar, e ele vai esmagar a minha cabeça. Satanás fez de tudo para matar o Messias. De tudo. Só que percebam que Deus não conta os detalhes aqui, né? Não está escrito no versículo 15 que Jesus vai nascer numa manjedoura, que ele vai ser morto, que Satanás que tentou derrotá-lo na cruz, ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. Mas Satanás ficou com essa informação. Qualquer ameaça de um menino bonito que nasce, ele faz de tudo para matar. Pode ser ele. Pode ser ele. Aliás, a Eva, quando gerou o Sete, ela tem essa expectativa. Será que é ele? Será? Será que é o Messias? Então, você tem aqui o proto-evangelho, a semente sendo lançada. Vamos para mais uma imagem aí desse quadro. Primeiro, o proto-evangelho. Número 2, a promessa do grande profeta. Deuteronômio 18, 15. Um outro irmão aí, por favor. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, e a ele ouvirás. Isso, pode ler também. Vê o próximo aí, o 16. Segundo tudo que pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvires mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Isso, obrigado, Rogner. Veja, Moisés dizendo, olha, vocês me consideram um grande profeta, levantado por Deus. Mas no futuro, Deus vai levantar outro grande profeta. Esse profeta não é Jeremias, não é Daniel, não é Ezequiel, não é nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Esse profeta é Jesus. E quem vai dizer que esse profeta é Jesus é Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Pedro vai dizer com todas as letras que esse profeta de Deuteronômio 18 é Jesus Cristo. Veja aí Atos 3. Vamos lá para Atos capítulo 3. Pedro tem em mente esse texto. Atos. Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 3. Versículos 22 e 23. O apóstolo Pedro estava com a palavra. Ele estava pregando. E olha o que ele diz. Olha quem Pedro diz que é esse profeta. Disse na verdade Moisés, o texto que o Rogner leu, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser,
acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12. Então Pedro está dizendo, aquele profeta que Moisés disse que Deus vai levantar é Jesus Cristo. O profeta Jesus que vocês mataram, penduraram no madeiro, é Jesus. Muito bem. Mais uma cena desse quadro aí, pintado pelo Antigo Testamento. A cidade onde ele nasceria. Miqueias 5:2. Ok. O nascimento de Messias e o seu reinado. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Muito bem, dona Fátima. Miqueias 5:2, o profeta Miqueias está dizendo assim: e tu, Belém Efrata. É o anúncio aí da cidade onde Jesus iria nascer. E olha que interessante, quando Maria estava grávida, lá no Novo Testamento, Maria não estava em Belém. Belém fica no sul, eles estavam no norte, estavam em Nazaré. Deus move o Império Romano, Lucas 2, o imperador César Augusto, resolve fazer um decreto, um recenseamento, para que cada um fosse recensear-se na sua terra. É a forma da providência de Deus para tirar José e Maria do norte, levá-los ao sul, porque eles estavam em Nazaré, depois ele se cria em Nazaré, por isso que ele é chamado o Nazareno, depois eles saem do norte e vão até Belém, para se cumprir o que Miqueias 5:2 havia dito, e tu, Belém Efrata, a cidade onde ele nasceria, Belém, a cidade do rei Davi. Número 4, a entrada dele em Jerusalém também foi profetizada. Zacarias 9:9. Aqui a nossa irmã Guaraci, também conhecida como Magali. Não, brincadeira. Foi sem querer querendo, viu? Ai, até não sei mais nem o que eu vou ler aqui, pastor. Olha, desconcertei brincadeira, Guaraci, aqui. Tá bom, pastor, está desculpado. Estou perdoado, Guaraci? Está, pastor. Amém. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Isso, obrigado. Então veja a palavra rei aí no versículo 9. Eis aí vem o teu rei. Letra maiúscula. No meio da frase. Uma referência a alguém importante. Não é dito Jesus, mas é Jesus. Lembra lá no Novo Testamento? Quando ele entra montado num jumentinho, um jumento emprestado, diga-se de passagem, né? Ele é um rei, mas ele não tem um cavalo branco, ele não tem uma espada, mas ele entra em Jerusalém e as pessoas começam, não tem tapete vermelho, né? Então jogaram o quê? Como é que é? Palmas, né? Jogaram palmas e começaram a cantar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É o rei. Zacarias 9:9 diz: olha, ele vai entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Outro versículo aqui, esse é impressionante. O preço da traição também foi profetizado. Zacarias 11:12, por favor. O preço da traição. Alguém pode ler aí?
Alguém? Alguém se manifesta? Fale agora ou espere o próximo aí. Zacarias 11:12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pensaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Foi o preço que os fariseus combinaram com Judas, prometeram dar dinheiro para ele, 30 moedas de prata, que depois Judas vem, joga as moedas fora, 30 moedas de prata. O preço da traição também foi profetizado. Último desenho desse quadro, o desamparo na cruz, Salmo 22:1. Seu Carlos. Desamparastes, porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Muito bem. Deus meu, por que me desamparaste? Te lembra alguma coisa? Quando Jesus estava na cruz, tem até a expressão, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. E as pessoas em volta, será que ele está chamando Elias? Eloi, Eloi, Elias? Será que por conta da dor ele não consegue nem falar Elias? Deus meu, por que me desamparaste? Muito bem, então você tem aí todo um quadro pintado no Antigo Testamento. Tem uma outra expressão que eu não coloquei aí, o Salmo 69, 21, fala aquela expressão que Jesus falou na cruz, tenho sede. Tenho sede. Leia o Antigo Testamento com atenção e você verá que todo o desenho está lá. Vamos para a última palavra. Quais são as palavras? Criação, queda, salvação, consumação. A consumação aponta para o fato de que haverá um fim, haverá uma conclusão para tudo isso. Haverá um julgamento. E, aliás, graças a Deus, que haverá um julgamento, que haverá um juízo final. Porque imagina, irmãos, o tanto de injustiças que nós temos na terra. Se os tribunais humanos não conseguem, por mais justos que sejam, não conseguem dar conta de corrigir todas as injustiças, mas haverá uma consumação. Veja só, a Bíblia ensina que a história não caminha sem propósito ou por acaso. Lembra daquela música que a gente escuta aí, não sei quem canta, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não tem acaso. O que tem é a mão da providência de Deus. Se não me engano, não sei se é o teólogo Lulu Santos, eu não sei se é o teólogo reformado Lulu Santos. Não é o acaso, é a mão da providência de Deus. A Bíblia ensina que a história não caminha sem propósito ou por acaso, mas que haverá a consumação de todas as coisas. Tudo será restaurado e ficará perfeito. Vamos ver aí um texto fantástico, Apocalipse 20, o juízo final. Alguém pode ler aí, Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso, então observem aqui no capítulo 20, o juízo final. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. É uma cena fantástica. João começa descrevendo a sua visão. Vi um grande trono branco. Um grande trono. Aquele que estava sentado lá no capítulo 4, um trono branco, o branco apontando para a pureza, para a santidade de Deus. O trono de Deus é um trono diferente. E nesse juízo final, o que mais me impressiona é que os tribunais humanos só julgam atos, mas esse tribunal aqui julga pensamentos. Paulo diz, acho que em Filipenses, que nós seremos julgados inclusive pelos nossos pensamentos. Aí, o que diz a Keila é um horror. Estamos mortos, né? Imagina, você está lá diante do tribunal, alguém está sendo acusado porque fez alguma coisa, porque matou alguém, quebrou o 6º mandamento, por exemplo, mas no tribunal de Deus, os pensamentos não escapam. Deus sabe o que a gente faz, o que a gente pensa. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Pensamentos bons, pensamentos ruins. O que eu penso e não falo, o que eu tenho vergonha do que eu pensei. Pensei uma coisa muito feia, muito ruim. Jamais eu vou falar para vocês, mas Deus sabe. Nesse tribunal que é um trono, um grande trono branco. Ele é grande apontando para a majestade de Deus e ele é branco apontando para a sua pureza, para a sua justiça. A Bíblia de Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, culpado é culpado e inocente é inocente. Ele diz que o trono é tão extraordinário que cuja presença fugiram a terra e o céu. A terra e o céu fogem. Eles não aguentam o tamanho do fulgor, da glória desse trono. E todos nós, Paulo diz, acho que é 2 Coríntios 5:10, que todos nós teremos que comparecer diante desse tribunal. Cuidado com os pensamentos. Paulo também fala, né? Filipenses 4:8, o que a gente deve pensar, lembra? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí o texto fala outro detalhe, os livros, né? Tem 2 tipos de livros lá. Os livros das obras e o livro da vida. O seu nome está em algum desses livros. Talvez, não sei se é em ordem alfabética, se for vai facilitar bastante. Porque você já vai lá, eu já vou na letra E. Procurei toda a letra E, não está no outro. Mas o outro não é bom. O outro livro não é bom. E o texto diz que todos foram julgados. Outro detalhe, um por um. Aí você vai demorar muito, pastor. Vai demorar muito. Mas nós temos a eternidade pela frente aí. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É o apontamento para a palavra grega telos. Haverá um fim. Haverá um fim. Agora veja, depois do julgamento, terminou o julgamento, foram julgados, aí agora vem Apocalipse 21, de 1 a 4, o novo céu e a nova terra, que é a consumação de todas as coisas. E a gente fecha com esse texto.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso, então observem que Apocalipse 21 é aquela restauração interrompida em Gênesis 3. Gênesis 1 e 2, tudo perfeito. Gênesis 3, a queda, até Apocalipse. No capítulo 20 de Apocalipse, está sendo resolvido o problema, ainda o problema da queda e da salvação. No 21, é como se fosse a restauração. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Muito bem. Então aqui está as 4 palavras, né? Consegui, graças a Deus, a missão aí. 1.189 capítulos, 31.103 versículos para explicar essas 4 palavras. Deus cria, o homem cai, ele salva e há um fim. Criação, queda, salvação e consumação. Existe um autor, tem um livro famoso, Gerhard van Groningen, ele fala sobre essas palavras que traçam um plano de salvação. O plano traçado na eternidade, executado na história e aplicado no nosso coração pelo Espírito Santo. Criação, queda, salvação e consumação. Muito bem. Aplicação para a gente fechar, eu diria 3 coisas aí para vocês. Primeira, ame a sua Bíblia. Essa é a primeira coisa que eu diria. Ame a sua Bíblia. Salmo 119, 97 diz assim: quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Ame a sua Bíblia. Segundo, precisamos conhecer, entender, praticar e ensinar a palavra de Deus. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 1 de Pedro 3,15, o apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. E 2 Pedro 3,18, Pedro vai dizer que toda palavra de Deus procede de Deus, não vem de elucidação, não vem de explicação humana. Ame a sua Bíblia, leia a Bíblia. E para ler a Bíblia, agora eu vou fazer um merchan aqui, né? Eu já falei para os irmãos, mas eu queria mais uma vez sugerir aos irmãos aí um plano de leitura da Bíblia em um ano. Como nós estamos no início do ano, os irmãos já devem ter começado a leitura, fiquem firmes. Provavelmente lá fora alguém vai dizer: pastor, eu estou em dia, tal, na leitura, que bênção, mas hoje é só dia 5, então, calma. Em março eu pergunto para você aí como é que está a sua leitura. Então, rapidinho, os irmãos já conhecem, mas eu queria mostrar para vocês. Eu criei 2 planos de leitura bíblica, já que eu somei 1.189, eu dividi por 4. E a conta é essa daqui, são 2 planos, olha só. Um plano com calendário e outro plano sem calendário. Então esse aqui é o plano 1, com calendário, é o primeiro semestre que vocês estão vendo aí. Então aí tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. As cores aí é para diferenciar. Verde é Gênesis, branco é Êxodo, verde Levítico e assim por diante. Então é para diferenciar. A conta que eu fiz dos 1.189 capítulos, divide por 4, se você lê 4 capítulos por dia, todo dia, começando agora em janeiro, em outubro você termina. Outubro. Então aqui você tem, aqui não dá para ver que é pequeno? Aqui ó,
aqui é o final de junho. Tem uma estatística ali. Tem uma estatística, se você tiver em dia, no dia 30 de junho, você terá lido 60% da Bíblia. Então tem uma estatística. Esse é o primeiro semestre. O segundo, olha só, esse aí é o segundo semestre. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se você estiver em dia, você termina dia 24 ou 25 de outubro. Então você tem o final de outubro, novembro inteiro e dezembro inteiro. Para falhas, você pode passar 67 dias do ano sem ler a Bíblia, falhando. Deve ler sempre. Ah, pastor, mas eu me enrolei, são só 4. Uma vez um colega meu falou, pastor, eu me enrolei na leitura, eu estou devendo 130 capítulos. Eu falei, esquece que você não vai pagar nunca mais isso aí. Essa dívida aí, Deus perdoa e você não vai pagar mais. Então, 4 capítulos, todo dia. Aqui é a coluna, tá vendo? Aqui, ó, novembro, aqui é novembro e aqui é dezembro. Certo? E eu percebi o seguinte, nessa leitura. Talvez alguém diga, mas 4 capítulos é muita coisa, pastor. Talvez o brasileiro não tem muito hábito, mas você vai ver que não é. O que eu percebi... o outro plano aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Parou? Parou aí, Levi? Aí, agora foi. O outro plano é sem calendário. É a mesma coisa. O sem calendário você pode começar em qualquer época do ano. Se você resolver começar em junho, não tem problema. Então, um com calendário, o segundo sem calendário. Isso aqui seria o primeiro semestre, né? Dos dias 1, acho que está aparecendo aqui, né? Isso, dos dias 1 a 183 do ano. E a outra metade aí, dos dias 184 a 365 do ano. O ano passado foi bissexto, teve um dia a mais. Qual a dica que eu dou para os irmãos? 2 dicas. Quando você chegar em Salmos, aproveite. Aproveite a leitura. Por quê? Porque os Salmos são pequenos. Salmo 117, por exemplo, tem 2 versículos. Então, pastor, mas tem o Salmo 119, que é muito grande e tal. Olha como o ser humano é cruel. São 150 salmos. Só um é grande. Qual que ele enfatiza? O grande. Tá bom. São 150, 149 são bons, tá? O Salmo 119 é grandão, mas os outros são pequenos. Então, primeira sugestão, quando chegar em Salmos, aproveite. Teve um dia, eu estava atrasado, eu li 40 salmos, foi uma bênção, viu? 40 salmos equivale a 10 dias de leitura. Fui dormir até mais feliz por isso, tá? 40, falei, posso ficar 10 dias? Não, brincadeira. 40 salmos num dia. Primeira dica. Segunda dica, para você adiantar. Quando você chegar nos profetas menores, aproveite. Por quê? Como o próprio nome sugere, eles são menores, certo? Então, os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, Sofonias, Obadias tem um capítulo. Se você lê Obadias, você fala, nossa, pastor, já li um livro da Bíblia na minha vida, tal. Qual? Obadias. Não, lê um maior aí, né? Lê um maior, tá certo? Se você quiser esses planos aí, eu tenho eles, posso disponibilizá-los, tem em imagem, tem em PDF, e é gratuito, tá? É tudo gratuito aí para os irmãos. Então, esse foi um plano que eu criei para eu ler, sem fazer sermão, sem fazer estudo bíblico, e tem sido uma bênção. Eu sou mais regrado, mais metódico, então isso me ajuda bastante. Dá para ler, tem gente que aqui da igreja que eu sei que lê 2 vezes por ano, mas a minha leitura é pouca, eu só leio uma, entende? Então, se você quiser, posso passar para vocês. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Alex. Diga aí, Alex. Não faz pergunta difícil, Alex. Tem pergunta no YouTube aqui, viu? Vamos ver aqui. A última, né? Aline Maciel.
Aline, vocês conhecem a Aline Maciel? Se a queda, eu sabia que isso ia dar problema, viu? Se a queda foi decretada por Deus, então Adão não teve escolha, então Adão não tinha livre escolha. O que vocês acham? Repetindo, se a queda foi decretada por Deus, então Adão não teve escolha, então Adão não tinha livre escolha. Uma boa pergunta aí da Aline Maciel, obrigado, Alex. Na verdade, respondendo as duas partes, né? A primeira, a segunda, né? Começando do fim. Sim, ele tinha escolha, ele tinha livre escolha, ele tinha livre arbítrio. Nós entendemos que eles tinham livre arbítrio. Só eles. Hoje nós temos livre agência, capacidade de agir contrário à natureza. É uma pergunta difícil de responder, porque a gente cai naquele aspecto da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus fez, Deus planejou, Deus decretou, mas de alguma forma tudo concorre, de maneira que Deus não é o responsável, mas os nossos pais são responsáveis. Deus não é o culpado pelo que aconteceu. Ele decreta, de alguma forma, ele é glorificado também com isso, com ou sem a queda, mas nós entendemos que corre paralelo aí a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, Adão era responsável pelas suas atitudes, por comer e desobedecer o fruto do fruto proibido. Não sei se eu fui muito claro, mas é uma questão complexa que também demandaria mais tempo, mas respondendo as duas partes, Aline, primeira parte, Deus é soberano, o homem é responsável. Segunda parte, sim, Adão e Eva tinham livre arbítrio. Muito bem, vamos ficar em pé então, orar, encerrando a nossa aula.